Ninguém nasce monoteísta. E pelo que as pesquisas históricas e arqueológicas mais modernas indicam, os antigos hebreus também não nasceram assim. Pois é, sejam bem-vindos ao nosso resumo explicativo de hoje, onde a gente vai desconstruir uma das narrativas mais enraizadas da nossa história ocidental. O objetivo aqui não é causar polêmica à toa, viu? A ideia é olhar com total objetividade para o que a arqueologia, a filologia e os próprios textos antigos revelam quando a gente tira a lente da devoção. O que nós vamos ver agora é o passo a passo de uma evolução gradual e honestamente fascinante do monoteísmo israelita, baseando tudo puramente em evidências. E para organizar as ideias, nosso roteiro tem 6 partes. 1. A tradição contra a arqueologia. 2. As raízes cananeias. 3. As origens de Javé. 4. De monolatria ao sincretismo. 5. O exílio e o monoteísmo. E por fim, 6. A construção do sagrado. Vamos lá! Parte 1. A tradição versus a arqueologia. Para entender esse ponto, pensem num verdadeiro choque de realidades. De um lado, a gente tem a história oficial. Sabe aquela versão que é ensinada de forma bem linear? Deus chama Abraão, acontece um êxodo massivo do Egito, as leis são entregues no Monte Sinai e, de repente, nasce um povo com uma fé monoteísta totalmente pronta. É uma narrativa super coerente e bonita. Mas, do outro lado, a evidência arqueológica mostra um cenário completamente diferente. Ela aponta para uma origem cananeia, uma evolução cultural bem lenta e, olha só, uma ausência absoluta de qualquer evidência de um êxodo monumental. Ou seja, aquela ideia de uma religião que já nasceu totalmente formatada é simplesmente insustentável do ponto de vista histórico. E isso traz à tona algumas realidades arqueológicas que podem até incomodar um pouco no começo, mas que são cruciais para a gente entender o quadro todo. O Êxodo costuma ser visto como o momento fundador de Israel, certo? Só que o silêncio dos registros egípcios sobre isso é ensurdecedor. Não existe absolutamente nenhum registro de uma escravidão em massa de hebreus ou sobre pragas devastadoras. O que os pesquisadores encontram são apenas menções a trabalhadores chamados apero, que talvez seja a raiz da palavra hebreu, atuando em obras nas cidades de Pitom e Ramsés. Mas convenhamos, um grupo de trabalhadores está longe de ser uma nação inteira escravizada. E tem mais um detalhe chocante. Arqueólogos renomados, como o Israel Finkelstein, já demonstraram que Jericó, aquela cidade cujas muralhas teriam desabado ao som de trompetas, estava completamente desabitada na época dessa suposta conquista. Não tinha nem muralha para cair. Parte 2. As raízes canaaneias. Historicamente falando, a cronologia nos mostra que o surgimento de Israel combina certinho com eventos bem comuns e bem documentados da época. A migração de Abraão, que a gente costuma imaginar como algo místico, na verdade coincide perfeitamente com a movimentação normal das tribos amorritas e aramaicas lá pelo 2º milênio antes da Era Comum. Eram tribos nômades buscando pasto e água pura e simplesmente. E durante essa chamada Era Patriarcal, os nomes usados para o divino, coisas como El Elyon e El Shaddai, não tinham nada de exclusivos. Eles derivavam de El, que era simplesmente o Deus supremo do panteão de toda aquela região. Trocando em miúdos, os primeiros israelitas adoravam o mesmíssimo tipo de divindade que seus vizinhos cananeus. Eles só começaram a se diferenciar culturalmente muito tempo depois, já no início da Idade do Ferro, e isso aconteceu de um jeito super gradual e fluido, nada de uma invasão de estrangeiros. Parte 3. As origens de Javé. É aqui que a geografia nos dá pistas incríveis. Quando a gente analisa a região do deserto do Sinai, descobre que o deus Javé aparece de uma forma bem localizada e mais tardia. Existem fontes egípcias antigas que mencionam o nome YHW, mas elas ligam isso a tribos beduínas nômades, como os midianitas e os quenitas, que viviam ali pelo Sinai e no norte da Arábia. A implicação histórica disso é gigantesca. Isso significa que Javé já existia antes mesmo de Israel existir. Não foi Israel quem inventou esse deus. Na verdade, um grupo específico de israelitas o adotou e, depois de séculos de atritos religiosos internos, acabou impondo Javé como a figura central da sua crença. Parte 4. De monolatria ao sincretismo. E para entender como essa transição aconteceu, a gente precisa falar de um conceito técnico chamado monolatria. Basicamente, monolatria é quando um povo escolhe adorar única e exclusivamente a um deus, mas sem negar de jeito nenhum que os deuses dos outros povos também existem. Muita gente evita tocar nesse assunto, mas os textos mais antigos da própria Bíblia, como o Cântico de Moisés lá no livro de Êxodo, deixam isso claríssimo. Nesses trechos mais arcaicos, Javé não é mostrado como o criador pacífico do universo, mas sim como um deus guerreiro, um deus da tempestade que lança raios e trovões e que exige lealdade total, no mundo onde, para eles, várias outras divindades estavam disputando o poder. O que nos leva ao próximo passo natural dessa evolução: o sincretismo.
Sincretismo é, em resumo, a mistura deliberada de crenças, de divindades e de mitologias diferentes. E o grande momento em que isso decola é durante a centralização política sobre o reinado de Davi, lá em Jerusalém. Pensa bem, se o rei queria unificar o povo politicamente, ele precisava unificar o panteão de deuses do povo também. Foi um processo pragmático, quase político mesmo, de assimilação religiosa. E na prática, esse sincretismo operava literalmente colando os atributos de um deus no outro. Por exemplo, o título de Pai Supremo que pertencia ao deus cananeu El foi absorvido e virou El Elyon, associado diretamente a Javé. Agora, sabe aquele papel de guerreiro da tempestade? As lendas antigas do deus cananeu Baal, que lutava contra monstros marinhos, também foram apropriadas. É por isso que os salmos bíblicos são repletos de cenas onde Javé aparece esmagando as cabeças de monstros mitológicos como Leviata ou Rabi. Então, o monoteísmo israelita foi construído em cima da mitologia e dos pedaços de deuses mais antigos. Eles pegaram a fúria guerreira de Baal e juntaram com a autoridade paternal do deus El. Parte 5. O exílio e o monoteísmo. Agora, imagine o ano de 597 antes da Era Comum. Diante dos portões imponentes e opressivos da Babilônia, começa um cativeiro que mudou tudo. O exílio babilônico não foi só uma tragédia nacional terrível para os israelitas. Foi o grande laboratório onde o judaísmo, do jeito que a gente conhece hoje, ganhou forma de verdade. Longe de casa e engolidos por uma cultura imperial gigantesca, os sacerdotes israelitas exilados precisavam urgentemente dar algum sentido àquela derrota e, claro, preservar sua identidade para não desaparecerem na história. A forma como eles reagiram a isso é uma das respostas culturais mais espetaculares que a gente tem registro. Se a gente comparar o Enuma Elis, que é o famoso épico de criação da Babilônia, com o capítulo 1 de Gênesis, que foi escrito justamente por esses sacerdotes exilados, as semelhanças estruturais são de cair o queixo. Eles estavam rodeados por aquela cosmologia complexa dos babilônios e o que eles fizeram? Eles reescreveram e organizaram as próprias tradições. Mas o Gênesis foi redigido com um objetivo muito claro: afirmar que o Deus de Israel era superior e que ele trazia a ordem, em oposição direta ao caos dos deuses babilônicos. É nesse exato momento que os textos que hoje formam o Pentateuco começaram a ganhar sua versão definitiva. E é bem nesse cenário crítico que surge a figura do chamado Deutero-Esaías. Ele é um profeta anônimo que escreveu os textos a partir do capítulo 40 do livro de Isaías. E por que esse documento é tão fundamental? Porque ele marca um momento histórico exato, datável, onde o monoteísmo absoluto é finalmente e oficialmente declarado. É a primeiríssima vez na Bíblia inteira que um texto afirma não apenas que Javé é o melhor ou o mais forte Deus, mas sim que ele é o único Deus. Nenhum outro existe, ponto final. Essa não era a religião original lá dos patriarcas, mas sim o resultado sofisticado de séculos de evolução, disputas teológicas e sobrevivência cultural. Parte 6. A construção do sagrado. O monoteísmo israelita foi construído literalmente sobre os ossos de deuses mais antigos. Essa frase resume a essência de tudo. A conclusão inescapável, quando a gente olha para os fatos, é que a Bíblia é o registro de uma jornada profundamente humana. Aquelas aparentes contradições que a gente encontra no texto, de um Deus que no momento é um guerreiro tempestuoso e no outro é um criador universal onipotente, não são simplesmente erros de cópia. Elas são as cicatrizes de um debate interno que durou séculos. São várias fontes incompatíveis que foram costuradas juntas por redatores que queriam preservar todas as tradições da comunidade, custe o que custar. É como se a gente olhasse para uma daquelas escavações arqueológicas cheias de camadas de terra, sabe? A identidade divina foi sendo construída assim, etapa por etapa. Primeiro veio o guerreiro da tempestade, lá na fase da monolatria. Depois, a coisa evoluiu para o juízo universal, absorvendo os deuses vizinhos através do sincretismo, e finalmente se transformou no criador onipotente do monoteísmo absoluto durante a crise extrema do exílio na Babilônia. Gerações inteiras de sacerdotes, de poetas e de exilados colocaram no papel exatamente o Deus que eles precisavam ter para conseguir sobreviver a cada uma dessas épocas. E para encerrar, a gente deixa aqui essa reflexão. Entender que o sagrado foi inventado e reinventado aos poucos não diminui em nada a grandeza histórica desses textos. Muito pelo contrário, isso mostra de um jeito brutalmente honesto como a humanidade busca se entender e encontrar o seu lugar no cosmos. É uma história fantástica sobre resiliência, adaptação e genialidade literária. Um olhar muito mais fascinante e profundo sobre o nosso próprio passado. A gente espera que essa nossa análise visual tenha ajudado a iluminar as raízes dessa jornada histórica tão complexa. Muito obrigado por acompanhar e até nossa próxima exploração.